Fala, bruxa! Achou que esse podcast tinha morrido? Pois eu digo que sim, ele passou um tempo embalsamado esperando a hora certa de voltar ao ar. E essa hora chegou. Aproveitando o embalo de março, mês da luta pelos direitos das mulheres, nosso podcast está de volta. E no Chá com as Bruxas de hoje, eu, Camila, recebo algumas bruxas do nosso clã para debater sobre como a bruxaria pode ser uma ferramenta de conexão com a soberania feminina. E agora eu vou apresentá-las para vocês, começando pela Amanda de Souza, atriz. Oiê, tudo bem com vocês? Bora aí bater um papo com a gente. A gente também vai contar com a participação da Carol, que é roteirista. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Da Gabriela Gomes Cardim, que é comunicadora. Oiê, fala bruxas. E da Giovana Saad, produtora de conteúdo. Olá, muito feliz de estar aqui. Vamos bater um papo, pessoal. E o que todas nós temos em comum? Somos bruxas do clã Senhora dos Mistérios, que fica em São Paulo, e feministas. Afinal, já começando com uma provocação. Uma coisa não existe sem a outra, não é mesmo? Então pega o seu chazinho e seja bem-vinda ao nosso papo. Convivemos com um mito de criação dominante que se refere a um homem como criador do universo. No entanto, nem sempre os mitos da criação foram masculinos, mas é inegável o quanto isso tira das mãos das mulheres a capacidade e o poder de sermos criadoras. Embora o poder gerador do sexo biológico feminino seja santificado, aquelas que se rebelam a este padrão são excluídas, diminuídas e condenadas. É sobre soberania que vamos falar hoje. É sobre como a bruxaria é uma ferramenta de resgate da soberania feminina. Quando falamos de bruxaria, podemos citar muitos tipos de práticas diferentes. Porém, tem uma coisa em comum entre todas elas: o resgate da espiritualidade da deusa, ou o que Starhawk chama de resgate da religião feminista. Ainda que muitas bruxas não definam a bruxaria como uma religião, mas sim como uma prática, é inegável o quanto ela serve de ferramenta para o resgate desse divino feminino. E não, isso não é um papo futurista. É, na verdade, um resgate de crenças que pertencem a uma época em que Deus era mulher. Aproveitando inclusive o ensejo, eu trouxe alguns dados do livro que carrega este nome, de Merlin Stone. Vamos a eles. Na pré-história, nos primeiros períodos do desenvolvimento da humanidade, existiram religiões que reverenciavam uma criadora suprema. A grande deusa foi adorada desde o começo do Neolítico, de 7.000 anos antes de Cristo, até o fechamento dos últimos templos da deusa, cerca de 500 anos depois de Cristo. Alguns especialistas entendem que os tempos de adoração à deusa se estendem até a Alta Idade Paleolítica, cerca de 25.000 anos antes de Cristo. Fato é, até os dias de hoje, ainda existe quem esteja resgatando a espiritualidade da deusa. E isso, no meu entendimento, é uma forma de mantermos viva a soberania feminina, mesmo frente a um sistema de dogmas que coloca uma figura masculina como a única fonte criadora e divina do mundo. Dito tudo isso, eu queria entender de cada bruxa que está aqui hoje para o nosso papo, o que é soberania para vocês. Eu acho que para mim soberania para a mulher, primeiro, né, antes de mais nada, é poder de escolha, né? Liberdade de escolha em relação a tudo na vida. E eu acho que a bruxaria, dentro desse aspecto de poder de escolha, ela fortalece muito, né? Ela é uma espiritualidade feminina, né? Que traz para a gente essa ideia, ou mostra, ou traz de volta, faz a gente se lembrar de que, sim, a gente não somos menores, não somos piores, não somos inferiores a homem nenhum, né? Então, acho que ter uma espiritualidade feminina, que é isso, que a gente pode se identificar, se fortalecer, uma espiritualidade onde a gente aprende a, sim, aceitar os nossos ciclos, sim, a reconhecer os nossos ciclos, e que os nossos ciclos fazem parte do mundo e do universo que também vive de ciclos, eu acho que é muito empoderador para qualquer mulher, assim, para mim foi e é, assim, uma maneira
de fortalecer a mulher enquanto um ser autônomo e ser que merece e tem direito a ter respeito, ser respeitada e escolher o que ela quiser para si mesma. Eu concordo super com isso. Eu estava aqui pensando como é que a gente diferencia a autonomia da soberania, mas eu acho que a soberania é, para além de tudo, você se sentir poderosa sobre você, sobre o mundo e etc. E eu acho que isso vem muito com a bruxaria justamente por isso. Quando você vem, e eu digo por mim, né, porque vim desse lugar católico, desse lugar, enfim, cristão, e quando você vem num lugar assim, você entende que aquele Deus que é homem, ele pode tudo, e aí você, no máximo, vai ser a mãe dele, entendeu? É o máximo que você pode chegar de cara, de mulher incrível que você vai ser. E uma coisa que, assim, vou trazer a polêmica, não me cabe, não me entra na cabeça que em pleno 2024 a gente tenha mulheres acreditando numa religião de um cara, né, de um homem todo-poderoso que, tipo, te submete a coisas, entendeu? Que, tipo, olha, que tá lá escrito bonitinho e tem toda uma cultura de que você tem que ser submissa a um outro homem, ou que você tem que ser, enfim. Isso não me cabe. Então, eu acho que a bruxaria ela traz muito esse espaço de você olhar e você se reconhecer na deusa. Você fala assim, epa, então isso aqui faz sentido. Porque é isso, assim, para mim é muito complicado você se entender soberana de si e de tantas outras coisas quando você vive numa cultura que te subjuga, que diz que você não é suficiente, que diz que você não pode ser o seu todo, e, enfim, esse tipo de coisa. Eu acho, enfim, polêmico, mas Eu quero, complicado. eu quero até interromper, porque acho que é pior do que você ser submissa. Acho que é você ser pior, né? Você é a pessoa, você é o gênero que causou a ruína da humanidade. É muito pior do que ser Você é submissa. uma costela, tá? Você é um pedaço de Exatamente. costela. O gênero que causou a ruína e que não pode ser brava, né? Porque senão a gente arruína mais ainda. Eu acho que a soberania também para mim vai muito nesse lugar, assim, também, de poder ser brava, poder ficar com raiva, poder não gostar, poder dizer não para as coisas, sabe? E a bruxaria para mim ela caminha muito nesse lugar, assim, de ter essa autonomia de dizer não, essa autonomia de não seguir falsos gurus que querem te mostrar o caminho da felicidade, tipo, ai, agora sim você vai ser uma mulher completa, agora sim, sei lá, você vai equilibrar o seu feminino que está desequilibrado porque você é louca. E também traz esse lugar de que às vezes é bom ser louca, é bom meter o louco. Acho que a soberania também tem isso, assim, para mim, esse lugar de tipo, meu, quando ultrapassar o meu limite, eu vou meter o louco aqui nesse negócio. Acho que é meio que isso para mim. Foi bom pegar carona nessa última fala da Amanda, porque, é, enfim, eu acho que a gente passou por vários processos, assim, não sei, principalmente com reviver essa questão da bruxaria, da religião da deusa e tal, porque teve um revival, né, da magia, da bruxaria nos últimos anos, nas redes sociais e tudo mais. E, e parece que para algumas coisas, assim, algumas partes desse discurso, eu fui e agora eu tô voltando, sabe? Porque tem essa coisa, assim, de tipo, ah, ok, Deus é uma mulher, eu me reconheço na deusa. E eu acho que e tinha muito essa coisa do, enfim, do sagrado feminino e do, ai, vamos nos empoderar e pipipipopopó. E hoje eu só quero ser humana. É só isso mesmo que eu quero ser, sabe? Porque eu acho que também existe todo. Enfim, tudo isso vem carregado de um discurso liberal muito forte, sabe? Essa questão de, enfim, empoderamento feminino, empoderamento individual de cada uma. E não sei se vou desviar o foco, né? Mas assim, quando a gente fala de igualdade, né, a gente tem que sempre se perguntar, mas você quer ser igual a quem, né? Será que é sobre, enfim, e assim, enfim, às vezes eu viajo um pouco, mas era só para dizer que eu acho que a gente teve essa
essa inundação, assim, de tentar trazer essa coisa para o feminino, de falar da deusa, teve toda essa discussão em redes sociais, assim, nos últimos tempos, nos últimos anos. E, enfim, acho que saiu coisa boa disso, mas eu acho que é isso, assim, eu tô tentando fazer esse caminho contrário também, sabe? Tipo, nossa, eu não sou deusa, nem, não tem deus interior, eu sou só um ser humano mesmo, sabe? A soberania na bruxaria, né, ou nessa religião da deusa, ela vai além desse empoderamento que a Carol falou, esse sagrado feminino, né? Acho que é isso, é a escolha do dia a dia. Eu preferi uma deusa X e você preferia a deusa Y, e tá tudo bem. Ou Deus, né? E aí eu acho que é importante a gente falar que na bruxaria a gente sim, a gente tem deusas poderosas, a gente fala muito do feminino, mas a gente tem deuses e a gente respeita os ciclos, a gente reconhece os ciclos. Então, assim, acho que a liberdade e a soberania e o empoderamento não é só para a mulher na bruxaria, né? Os homens são aceitos na bruxaria, a gente tem homens no nosso clã, os homens participam e eles acho que inclusive é isso, a gente o reconhecimento do papel masculino na natureza é tão importante quanto da feminino, da mulher. Então acho que não é nem é que talvez acho que apareça um pouco essa um pouco voltando um pouco no que a Carol falou, né? É uma guerrinha da bruxaria, religião feminina contra as religiões masculinas? Sim, num certo sentido, mas não contra os homens em si, né? Não é uma coisa que assim, tipo, mulheres na bruxaria, homens nas outras religiões todas, né? Então acho que a liberdade está até aí, né? A bruxaria traz essa liberdade para todo mundo, né? Para todos os homens que também estão questionando esse posicionamento, que também questionam essa religiosidade dominante, enfim e que estão a fim também de reconhecer que sim, as mulheres são iguais. Então, acho que a bruxaria ela permite que qualquer um, mas principalmente as mulheres, que, que são, sim, diminuídas na vida em geral e nas religiões monoteístas, para a gente é um espaço de segurança. Acho E aí que já vem a polêmica, né, Gil? Que, tipo, sim, o nosso espaço ele é aberto para homens, sim, a bruxaria é aberta para homens, mas por que que é tão difícil eles chegarem, né? Eu acho que a gente chegou a ter uma conversa sobre isso ano passado no Clube do Livro, né? Quando a gente estava lendo, acho que Starhawk mesmo, a Dança Cósmica das Feiticeiras, sobre, ok, a gente tem um espaço que é livre, ele é livre de julgamentos, ele tenta ser livre, né, de todas essas questões excludentes e criar um espaço acolhedor, e ainda assim são poucos os homens que chegam. E ainda quando eles chegam, eu sinto que talvez isso esteja mudando um pouco, né? Mas em antigas tradições, em antigos clãs, os homens eles sempre preferem se colocar num lugar de mago, né? Do ocultista, que são linhas de trabalho que não sofreram, por exemplo, com a Inquisição, né? Não foram grupos de pessoas que foram caçados, né? Já que a gente está falando de polêmica, a gente pode até entrar um pouco nesse período de caça às bruxas que aconteceu durante os séculos de Inquisição. Por que será que tem tanta resistência masculina em estar ali na bruxaria que a gente pratica, por exemplo, que é pôr a mão na massa, que é ritualizar, que é sujar a mão, seja de terra, seja de sangue, seja de comida, seja do que for, né? De se queimar, enfim. Acho que isso passa por talvez tirar um lugar de conforto, né? Que talvez exista em outras religiões, em outras crenças, porque você vai ter que refletir sobre o quanto isso que a Giovana falou é presente na bruxaria. Ok, a gente resgata a espiritualidade da deusa. Se a gente quiser cultuar só deusas, a gente pode, né? Tem tradições, até mesmo dentro da Wicca, que vão cultuar só a deusa, mas a gente acaba trazendo a natureza de uma forma mais total. Como será e por que será que os homens não se sentem à vontade de ocuparem esses lugares? Será que é porque talvez não exista espaço para eles competirem de uma forma não igualitária com as mulheres? Digo, a gente vai estar lado a lado na bruxaria. Talvez em alguns momentos até evidenciando de fato mais esse feminino, né, sagrado, e não o sagrado feminino, que acho que aqui a gente acaba até
Mudando o termo, mudam algumas coisas que depois a gente pode discorrer sobre. A Gabi tá se pipocando aí pra falar. Fala, Gabi. Eu tô, porque eu tava doida pra puxar essa polêmica, porque essa polêmica é o meu momento, entendeu? Porque assim, eu tenho essa resposta. Eu tenho essa resposta e vou repetir o que eu disse no começo do livro. A bruxaria, ela é um espaço seguro para a mulher, porque ela dá o poder, ela dá o poder para a mulher também, né? E aí a gente volta no que a Gi falou, não é que, tipo assim, ela não dá o poder pro homem, ela dá, ela dá, a gente tem ali nos sabás, nos ciclos, em toda coisa, você tem toda essa questão do a deusa e o deus, a deusa e o deus, cada um com as suas, né, entre aspas, funções, etc., cada um com os seus poderes, a gente dá esse espaço para o homem. A questão é, aqui, o homem ele tem que andar de igual para igual. E é muito mais interessante para ele estar num lugar onde ele é mais poderoso. E aonde que é esse lugar? É no lugar ali onde a Bíblia, enfim, os livros aí dizem que ele é superior, que ele foi o fodão que criou tudo, que ele exigiu que uma mulher se deitasse embaixo dele, que ele exigiu que fosse criada uma outra mulher para falar assim, aquela lá não estava me respeitando não, então eu quero uma. Então, esse homem, ele vem desde muito cedo, para além do patriarcado, tá? Que daí a gente já entra em outro assunto. Mas esse homem, ele vem criado em religiões cristãs, e, enfim, etc., em que tem homens como deuses e únicos deuses, esse homem, ele já se sente poderoso sozinho, sabe? Tipo, ele não precisa de muito mais. Então, ele tem ali a mulher servindo a ele, a mãe servindo a ele, as santas todas servindo a... Entende? Então, assim, para ele não é interessante chegar num lugar em que ele vai ter que... peraí, deixa eu abaixar minha cabecinha aqui, vamos ver, vamos andar aqui de igual para igual. Não é, tipo, ele já tá num lugar de poder em outro lugar. Ele já entra, sabe aquele exercício que eles fazem das pessoas saindo da corrida e que as pessoas que têm mais privilégio saem na frente, ele já sai na frente. É isso, entendeu? Então, vai ser muito difícil, é um desafio muito grande trazer o homem para a bruxaria por causa disso. Porque para ele ele vai sair desse lugar de conforto. E esse lugar, ele não necessariamente está só em outras religiões, né? Não é do tipo, por que que homens não vêm para a bruxaria? Porque em outras religiões eles têm Com privilégios? Não é certeza. só nas religiões, né? É em toda a sociedade. Até homens que não se conectam com a espiritualidade, que não têm um lado atuante dentro desse contexto, eles ainda assim têm privilégios que, mesmo que eles quisessem desbravar um caminho espiritual e que essa escolha fosse na bruxaria, eles teriam sim que deixar um pouco de lado esses lugares. Então, eu penso em outra resposta, assim, e vamos lá, polemizar um pouco, também, talvez, não sei. Porque eu não consigo nem pensar, por exemplo, um homem não cai na bruxaria porque ele tá lá na igreja dele, onde ele escuta que ele é o fodão enfim. Porque eu acho assim, eu não acho que é por isso que um homem não sai da igreja e vai cair vai cair na bruxaria. Porque porque eu já estava recortando assim na minha cabeça que a gente está falando de um homem que tem algum mínimo interesse por magia, pelo oculto e tudo mais, né? Eu não penso num cara né, do TJ lá, a não sei que alguma coisa tinha mudado muito na vida dele e ele tenha começado a ter interesse aí pelo oculto e por outras coisas. Mas assim, pensando no homem que tem algum interesse pela magia, pelo oculto, pelo que seja, eu acho que assim, a bruxaria, eu vejo muito o olhar masculino da bruxaria como, é coisa de menina. E assim, a gente também tem que ver esse outro aspecto de tipo, uma coisa tipicamente feminina. E assim, quando eu falo feminina, eu tô falando de gênero, de papel social, até porque outra polêmica, né? Eu também não gosto da definição de energia feminino e masculino, mas assim, ela é tipicamente masculina ou feminina, e essas coisas costumam ser ridicularizadas na nossa sociedade. Coisa de menina, coisa de mulher é ridicularizada. É visto como fraco, é visto como bobo, é visto como, sei lá, né? Todas essas outras coisas aí desse outro lado, né? Porque a gente pensa, tipo, o próprio cristianismo, né? Coloca a mulher como uma grande vilã, porque ela que leva o homem a fazer besteira, ela que é a sedutora, ela que é a falsa, ela que é o demônio, enfim. Mas também tem esse outro lado de, tipo, podar a gente e derrubar a gente, ridicularizando tudo aquilo que é de interesse feminino.
né? E às vezes, assim, sei lá, não é possível que nunca tenha acontecido na vida de vocês que vocês tenham negado algum aspecto, algum gosto da personalidade de vocês para serem levadas a sério, né? E não é porque as pessoas, sei lá, é uma situação que não era porque alguém estava com medo de você, ou achando você uma péssima pessoa, mas porque alguém estava, sei lá, lhe achando burra porque você gosta de escrever com caneta rosa. Um exemplo aleatório, sabe? Mas pensando numa coisa bem de menininha. E aí, assim, só para contextualizar, mas voltando para a bruxaria, e aí eu já estou pensando em homens que têm algum interesse por magia, eu acho que ainda tem muito isso, sabe? De olhar para a bruxaria e ver, tipo, ai, nossa, essa coisa bobinha, né? Que, sei lá, tem duende, tem fada, tem não sei o que, não sei o que lá. Porque quando você vai para o meio ocultista, aí o cara quer estudar alquimia, ele quer ir para Telema, ele vai para magia do caos, né? Que aí é onde, sei lá, o cara, ele acha que, sei lá, ele tá indo estudar uma coisa mais séria. Quando você vê de fora, para uma pessoa que é assim, 100%, aquele seu amigo que é 100% cético, ateu, para ele é tudo a mesma bosta, né? Para ele nada disso existe. Mas aí vem esse macho aí da magia e ele é, não, isso aqui é o sério, né? Isso aqui, vamos estudar Crowley, vamos entrar nessa ordem aqui esotérica, vamos não sei o que, não sei o que lá, sabe? Porque essa coisa de bruxinha, sabe? Essas coisas que são tipicamente femininas, eu consigo ver assim, sabe? O homem não entra na bruxaria pelo mesmo motivo que, tipo, ai, comédia romântica. Assim, um exemplo, eu não tô dizendo que porque você é mulher você tem que gostar de comédia romântica, mas assim, insira qualquer coisa tipicamente feminina aqui nesse espaço, nesses parênteses aqui que eu abri, sabe? Então eu vejo muito por esse lado. E eu não sei, tipo, existem alguns lugares que só cultuam a deusa, o nosso clã a gente cultua deusas e deuses. Eu também acho que assim, mesmo que a gente só cultuasse deusa, também não é uma coisa, não tinha que ser uma coisa para excluir homem, e assim, a não ser que o espaço seja objetivo em falar, não, aqui não pode homem, então o cara já pode entrar. E se ele não está se sentindo confortável, então ele tem que fazer a autoanálise dele e descobrir por que que ele não está se sentindo confortável, sabe? A não ser que alguém, né, seja objetivo, aponte o dedo na cara dele e fale, olha, você não devia estar aqui porque você é um homem. Então, assim, ele, ai, não estou me sentindo confortável. Amor, você faça sua autoanálise, porque eu acho que também a gente não pode ficar, sabe, a gente falar sobre a autonomia, soberania feminina e ficar gastando sua energia para fazer um homem se sentir inconfortável, porque eu acho que isso também é maternar macho, sabe? Assim, você faça sua autoanálise, meu anjo, e descubra por que que você não está confortável, sabe? E porque, assim, voltando para essa questão da divindade, né? Se a gente só cultuasse uma deusa mulher, que não é o nosso caso, mas se fosse, sei lá, tem mulheres que se sentem, assim, a gente, né, fala do contexto geral, das religiões abraâmicas e tudo mais, e todas as questões que a gente tem para criticar, mas a gente sabe que tem mulheres que se sentem acolhidas e muito confortáveis em alguma religião abraâmica, cultuando lá o deus delas. E, tipo, sabe? Então, acho que, enfim, se um homem se sente incomodado com isso, é ele que faça a terapia dele para descobrir o porquê. Não é problema nosso. E até porque, assim, tipo, porque a gente, né, dá espaço, dá poder. Gente, não, acho que a gente não tem que dar nada para homem, porque eles já nascem com isso. Ele já tem o poder, ele já tem o espaço, sabe? Tô deixando você fazer parte do meu aqui. Não sei, eu acho que também pode entrar em outra discussão mais para frente. Não sei se a gente vai se adentrar nisso, né? Mas é isso, tipo, eu acho legal ter um espaço aberto para homens, mas assim, tomar o cuidado para a gente estar aqui criticando uma ordem patriarcal e se pegar maternando, sabe? Tomando conta, preocupado com os sentimentos de um macho que, eu não estou me sentindo muito confortável aqui, que tem muita mulher e é coisa de mulher, assim. Vai se tratar, meu anjo. É isso. E eu acho que tem uma coisa também que vai muito com isso que a Carol falou, que assim, tem poucos homens que estão abertos, mesmo os que têm mais ali esse viés da magia, da bruxaria, de se conhecerem, assim, de se trabalharem profundamente com liberdade, sabe? Porque, tipo, a liberdade do homem, ela tá aí no mundo para ele exercer o seu poder para fora. Agora, para dentro,
quantos homens assim que a gente conhece que se trabalham verdadeiramente as suas emoções, querem realmente entender o que estão sentindo, querem se conectar realmente com a natureza ou com o que está à sua volta e não usar a magia como um subterfúgio para ter mais poder. Porque, tipo, adoro magia do caos, acho maravilhoso, mas acaba sendo também uma forma de ter mais poder. E como ter poder mais rápido? Ah, mano, vai lá e faz um sigilo que agora vai acontecer o que você quer. Então, acho que tem muitos homens que eles são muito atraídos por esse poder rápido. E a bruxaria, pelo menos a minha visão da bruxaria, ela está muito ligada a um poder que ele vem internamente, porque você se conhece primeiro, aí você leva ali umas pedradas de você mesmo, às vezes, que os deuses não têm nada a ver com isso, tipo, você contra você mesmo. E aí, a partir daí, que você vai conseguir exercer esse poder para fora. Então, eu vejo muito como uma coisa assim também, de tipo, tem sei lá, talvez um medo deles, mas aí é o que a Carol falou. Façam terapia para ir se soltando e descobrindo outras formas de poder que não a força bruta, principalmente, né? Porque disso daí também já chega. Eu concordo muito com o que a Carol falou, assim, acho que tem a bruxaria tem essa coisa assim de, é coisa de menina e ninguém leva muito a sério, né, por aí, assim, tipo, você é bruxa, eu mesmo já ouvi, né, eu trabalho numa área muito masculina. Ah, a Giovana é bruxa, cuidado com ela, ninguém é, esse tipo de brincadeira. Então, acho que tem essa coisa de tipo, não é sério, não é uma coisa séria. Acho que sim, eu já tive um namorado que era telemita lá, das coisas Astrum Argentum, que aí é cheio de rituais e ritos e tal. Inclusive, eu acho que a gente tem que olhar para essa área da alta magia, né? A nossa é a baixa magia, sei lá. Essa alta magia, a base dela são as religiões, é esse pensamento abraâmico que a Carol citou. Não é a bruxaria, não é a bruxaria é, é, muitos deuses. A base dessa bruxaria, dessa alta magia, ela é abraâmica, ela é monoteísta. Então, acho que a gente já tem que olhar para ela de uma forma diferente da nossa bruxaria, né? E concordo com o que a Amanda falou, de uma coisa de busca de poder, de uma prática que te leva a ter controle sobre outras coisas e sobre outras pessoas. Esse namorado que eu tive era essa coisa assim, de controlar um demônio, sabe essas coisas assim, o demônio na garrafa, controlar, sei lá, controlar seres. Então, vem muito desse lugar de controle, que não é o nosso lugar na bruxaria, né? Então, e aí assim, e aí por isso assim, eu também concordo com a Carol e acho com essa coisa de assim, eu admiro muito os homens que estão na nossa bruxaria, eu admiro os homens que estão no nosso clã, porque realmente acho que vem de um lugar que poucos homens têm coragem de estar e coragem de abrir mão dessa necessidade de poder. Acho também que a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair na armadilha de enaltecer esses homens, para elevá-los a esse lugar onde eles já estão acostumados a estar, e só porque eles são poucos e a gente admira eles por estarem ali, eles têm que ser tratados como qualquer um de nós, assim, de nós mulheres, ou enfim, e com igualdade e não ai, olha que homem legal ele está aqui. Ele é legal, ele está aqui, e ele é tão legal quanto qualquer uma de nós. Arrasou. Assina embaixo. Mas. Eu só queria fazer um adendo que eu acho que fica claro para todo mundo que está aqui, mas como a gente não sabe onde que esse episódio vai chegar, eu só queria dizer que eu não tenho nada contra outras formas de magia, inclusive tenho muita curiosidade. Mas, assim, foi só um exemplo, né? Falando das pessoas, enfim, tudo mais. Acho que deu para entender, mas só queria fazer esse adendo mesmo. A Camila e a Amandinha citaram uma coisa que eu acho que faz muito sentido pra mim quando a gente tá falando de homem na bruxaria, que é a questão da mão na massa, que é a questão do ir lá, de você pegar, de você mexer com uma planta, de você mexer, de fazer todo um processo. E aí o que a Amandinha trouxe também da questão do olhar pra dentro, da questão do você encarar suas próprias sombras, e que não é aquela coisa de encarar a sombra, tipo, ai, olha só, eu sou um cara trevoso, nananã.
E aí, caras, mulheres, meninas, vocês quiserem, tipo assim, gente, vamos trabalhar que assim, né? Trabalho de sombra não é gostoso, não é confortável, né? E eu acho que o homem, num geral, ele não é ensinado que ele tem que olhar pra dentro. Ele não é ensinado nem a sentir as coisas boas, gente. Vamos lá, vamos falar um negócio. No geral, ele não pode chorar, né? Não quero generalizar, mas a maior parte dos homens que eu conheço não podem chorar, não podem demonstrar sentimento, não podem demonstrar que estão nervosos, não podem demonstrar X e coisas, enfim. Então, eu acho complicado que a gente não vai conseguir que um cara acesse, aqui não vai conseguir, né, gente, novamente, tem caras, mas assim, a gente vai conseguir que uma minoria de homens acessem essa nossa bruxaria, né, o nosso jeito de fazer magia, porque é um lugar de muito processo, é um lugar de muito olhar para dentro, ele é um lugar de muita reflexão e de tempo, né? E eu acho a Gi falando uma coisa que é essa questão do poder, é o poder a todo custo, é o você ir lá e você colocar um demônio numa garrafa. Tipo, gente, sabe? Vamos respeitar os seres, vamos respeitar o demônio, vamos respeitar o duende, vamos respeitar, né? E aí a gente traz aí, tipo, para um recorte que é a gente vê o mundo como ele é hoje, né? Porque ele é governado por homem que não respeita ninguém, que quer controlar todo mundo, que quer ser. Então, assim, como é que a gente quer fazer? E aí eu acho que vem muito da base, novamente, da magia que nós fazemos entre nós, entre nosso clã, que é, gente, a gente tem que respeitar a natureza acima de tudo. A gente tem que respeitar os espíritos dessa casa, do ambiente em que a gente vai fazer um ritual, a gente tem que colocar esse respeito acima das coisas. Porque eu não sou mais do que ninguém. Né? Nós, como bruxas, nós sim somos soberanas. Mas nós somos tão soberanas de nós quanto os outros seres, a natureza é soberana dela mesma. Então eu acho que, né, enfim, acho que é por esse caminho. Acho que não cabe a gente ficar tentando controlar nada. E eu acho que o que a Ká falou muito desde o começo, que o homem na magia, no geral, tá, gente? Novamente, tem muitos caras que estão aqui com a gente que tem essa coragem de olhar para dentro e de encarar esse caminho. Mas e não que quem estuda Telema e etc. não tenha, mas eu acho que não faz sentido para mim a gente tentar controlar as coisas única e exclusivamente por poder. Eu acho que não é por esse caminho. Mas eu acho que falar de soberania também é falar de poder, né? E eu acho que talvez a visão que a gente tenha sobre poder, ela seja de fato uma visão totalmente patriarcal e capitalista. E cristã também, por que não, né? Porque essa é a santíssima trindade aí do masculino que a gente tem hoje na sociedade, exercendo influências. Então, eu acho que cabe essa reflexão sobre soberania é poder, mas que tipo de poder que a gente quer absorver pra gente, né? Enquanto indivíduo, enquanto mulher, enquanto bruxas. O poder que talvez a bruxaria possa trazer pra gente, trazendo até um pouco essa questão do resgate da religião feminista, do resgate das deusas antigas, seja justamente contrapor esse poder que não é poderoso porra nenhuma, do patriarcado, porque quando a Gabi traz essa questão da natureza, e eu acho que a gente tem uma coisa que é muito presente no nosso clã, que é um recorte social, né, de consciência do que a bruxaria traz sobre percepção da natureza, do lugar que a gente ocupa, dos nossos hábitos, do nosso consumo, quando a gente vai para esse lugar, a gente consegue perceber claramente que o poder enquanto o que o patriarcado coloca pra gente que é poderoso, tá acabando com o mundo, tá desgraçando com vidas, né? De maneira literal, de maneira metafórica. Então, acho que a soberania na bruxaria, ela fala sim sobre poder, mas ela não fala sobre esse poder do ponto de vista dominatório. Porque quando a gente pensa em dominação, a gente trata as coisas como território. E essa é uma lógica colonizadora, se a gente for pensar. Só que a bruxaria, ela é justamente o poder enquanto percepção, enquanto pertencimento, né? E talvez esse seja um grande choque de alguns homens quando eles entram em contato com a bruxaria. Porque, você vai ter poder,
Mas talvez para acessar esse poder, que é diferente do que você acredita que é poder, você vai ter que acessar suas fraquezas mais profundas. Uma bruxa não se faz soberana, uma bruxa não se faz forte e poderosa se ela não acessa suas dores, se ela não acessa, novamente, a questão das sombras, né? Acho que a gente pode até entrar um pouco nisso daqui a pouco. E, enfim, eu acho que a soberania, ela passa por esse lugar de reconhecimento da fraqueza, de reconhecimento da falta de privilégios, de reconhecimento daquilo que tira o poder das nossas mãos, o poder como algo que enriquece a nossa vivência, né? E acho que também cabe resgatar um pouco do que a Carol estava falando, da bruxaria ser vista nesse lugar de coisa para mulherzinha, ou tipo, ai meu Deus, você vai colocar uma capa e vai dançar pro fogo. Que coisa mais infanto-juvenil, né? Ou então você acredita em fada do dente. Pô, eu acho que dentro dessa caminhada de reconhecimento da própria soberania, do próprio poder, vem naturalmente para todo mundo um autoquestionamento. Será que o que eu estou fazendo realmente não é ridículo? Né? E acho que para muitas de nós que se relacionam com homens, principalmente, talvez tenha sido comum, ouvir relatos do tipo, ah, mas então você é uma bruxinha. Ou dois, putz, eu não vou contar o que eu faço, porque senão esse boy vai vazar, né? Então, assim, são duas questões muito distintas, mas que fazem parte de um mesmo universo, que eu acho que a gente pode comentar a partir de agora, porque eu sei que muitas de vocês têm vivências em relação a isso, porque, pô, faz parte do meu poder eu reconhecer que talvez o que eu faça, para algumas pessoas, possa ser visto como ridículo. E detalhe, em alguns momentos pode ser ridículo mesmo. E o ridículo faz parte, né? Eu acho que o ridículo ele é parte da gente perceber a complexidade da coisa. Enfim, vocês acham que isso que a Carol trouxe, somado à questão do poder que a Gil relatou, que a Gabi trouxe, são lugares de questionamento, de incômodo dentro da bruxaria e que fizeram parte do processo de ganho de soberania, de ganho de autonomia de vocês enquanto bruxas, mas sobretudo enquanto mulheres, mulheres em relações, mulheres na espiritualidade, mulheres na sociedade. Eu vou deixar as pessoas falarem sobre experiências antes de mim, mas eu só quero adicionar uma coisa aqui, que é aquela coisa do, ai, nossa, mas que ridículo você colocar uma capa. Ai, nossa, mas que. Gente, ridículo é macho tendo coleção de camisa de time, ridículo é homem fazendo cosplay de bicho, sabe? Fazer homem comprar boneco, sabe? Vamos lá, né? É ridículo, porque daí é o que a Carol falou, é ridículo porque eles querem ridicularizar. Mas, enfim, contem suas experiências que eu volto nisso depois. Eu acho que uma coisa que é importante é que a soberania sobre nós mesmas é também a gente poder ser ridícula e gostar disso, assim, porque todo mundo tem seu lado ridículo, tipo, todo mundo, não tem uma pessoa no mundo que não tenha. E eu acho isso muito maravilhoso. Outro dia eu tava aqui, sei lá, fazendo um ritual, não sei o quê, inventei uma dança doida, fiquei rindo de mim mesma e foi extremamente divertido. E eu acho que por ter sido divertido e por eu ter rido de mim mesma fazendo o meu ritual doido, foi mais poderoso, sabe? Porque eu estava ali completamente presente. Então eu vejo que esse lugar de colocar a gente como ridículo é muito para diminuir a gente, como as meninas já falaram, sim. Mas eu acho que às vezes tomar posse das coisas e também falar, eu sou ridícula mesmo, e daí? E você com o seu videogame? Cada um com seus hobbies, com as suas peculiaridades, né? E, enfim, eu acho é um tema que realmente dá muita coisa, porque experiências mil, mas eu acho que também tem uma coisa que, assim, os homens, eles acham a gente ridícula e eles fazem piadinhas com a gente e tudo mais, até o momento em que eles acham que a gente pode fazer alguma coisa. Então, assim, quem nunca que não ouviu, ai, mas você fez um feitiço para mim, mas como? Você fez uma amarração, um negócio. E, gente, a gente não gasta, tem que ficar claro, isso também, a gente não gasta quem não vale a pena. E isso também é poder, tá? Isso também é poder. Não é? Para valer a pena, dá vontade de dar um espelho para a pessoa e falar amor, mas não, para você eu não faria. Se fosse assim, eu faria, sei lá, para alguém melhor, né? Mas enfim. Mas eu acho que tem muito isso, e eu acho que é uma decisão muito pessoal de cada pessoa falar para o seu parceiro, para sua parceira, qual que é o seu caminho, se é bruxa, se não é, o que que faz, porque eu acho que nem tudo a gente precisa abrir para as pessoas que estão com a gente. Também tem esse lugar das coisas nossas, assim, que às vezes é bom ter, né? Não abrir muito o que que é em determinados momentos, ainda mais se a pessoa não vai reagir bem.
Mas uma experiência que eu tenho que foi muito engraçada é que esses dias, eu estava no meu quarto com meu namorado, a porta abriu por causa do vento. Eu apontei para a porta e falei: não, pode fechar. E a porta fechou. E ele ficou em choque. Então, e assim, meu namorado ele leva super bem todas as coisas relacionadas à bruxaria, ele não pratica, ele é super ateu, mas ele não tem nenhum problema com isso. Mas ele ficou em choque, então, volto a dizer, quando o homem se sente ameaçado com a nossa bruxaria, aí muda, aí a gente não é mais ridícula, aí a gente vira a feiticeira do mal, aquela coisa terrível, que ele vai até perguntar para alguém se a gente não fez um negocinho ali, um trabalho, porque, de repente, os órgãos sexuais dele não estão funcionando. É isso. Eu acho que essa coisa de ridicularizar a bruxa, né? É uma forma, já é uma forma de tentar enfraquecer, né? Já é uma maneira de falar, não é sério. É, enfim, era só um adendo, porque acho que a gente tem que entender esse movimento de ridicularizar como sim, já é uma forma, já é medo, né? Já é uma maneira, já é uma forma de reagir a coisas que os homens não entendem, não conhecem e não aceitam. Isso de voltar a falar dessa questão de ser uma coisa ridicularizada e tal, eu lembrei do. Eu reli um dia desses um post comentando um estudo da Silvia Federici. Tem uma passagenzinha no Caliban e a Bruxa, né? Mas eu vi falando mais sobre isso, da origem da palavra gossip, né? Que hoje em inglês é para tratar fofoca e há não sei quantos séculos atrás, agora eu não me lembro, mas já significou amiga ou melhor amiga. É, E era muito comum, as mulheres iam sair, elas falavam, eu vou sair com a minha gossip, né? A minha melhor amiga. Só que aí, enfim, acabaram virando esse termo ao contrário e ele é usado para, né, uma coisa que é errada e mais uma vez que é coisa de mulher, né? Tipo fofocar, como se só mulher que fofocasse. E aí quando mulheres estão juntas fofocando, elas podem rir dos homens. E olha que perigo isso, né? Se a gente ridicularizar os homens. Então, eles precisaram reverter esse negócio e transformar essa palavra num termo que ridicularizasse mulheres, né? Mulher junta só deve estar fofocando. A gente não pode falar sobre nada sério nunca. E eu sou a favor da fofoca. Eu adoro fofocar. Mas assim, é como se, tipo, nossa, mulheres não podem discutir outras coisas, sabe? Você não pode discutir, enfim, qualquer outro assunto aqui. E aí eu tava lembrando, né, você reverter um termo, né, que é, sei lá, um encontro de mulheres, uma comunhão de mulheres, mulheres conversando, mas olha que perigo, elas podem estar falando mal de homem, elas podem estar rindo de homem, né, então vamos reverter esse negócio aí, agora a gente a gente vai usar isso para falar mal delas. É. E para além de elas estarem falando mal e estarem rindo, elas podem estar fazendo revolução falando entre si. Exatamente, Né? A gente exatamente. estava vendo ontem um documento. Desculpa interromper aqui, mas Pode enfim, falar. mas é que eu só precisava puxar isso aqui. Ontem eu estava assistindo aquele documentário Você Não Está Sozinha, que está na Netflix, falando até, enfim, de um caso de aborto, etc. E você. E eu fui uma mulher que, né, descobri que passei por uma situação muito complicada por conta do Me Too, né? Por conta de ouvir mulheres falando sobre coisas. Por quê? Porque para o homem não é interessante que a gente converse entre a gente. Porque se a gente Uhum. conversa entre a gente percebe que eles estão fazendo merda. A gente percebe que tem alguma coisa errada. Então é muito interessante para eles que a gente não converse. Então, Gabi, você falando essa questão trazendo essa questão de uma violência e tudo, né? Eu lembrei até de um meme, um tweet, não sei, que corre por aí dizendo o maior medo de um homem é descobrir que uma mulher tá rindo dele, tá ridicularizando ele, né? Adivinha qual é o maior medo de uma mulher? Então, enfim, só para fazer esses grandes parênteses aí sobre fofoca. Mas eu não vou fugir do tema, estou voltando para ele agora. Mas, assim, se eu acho que eu tô fazendo alguma coisa ridícula. Eu acho que assim, volta e meia, eu acho que sim, mas eu acho que nem é só pra bruxaria, eu acho que, não sei, levo isso pra todos os aspectos da minha vida. E, e assim, duas coisas, tipo, eu lembro de um, tem uma pessoa que eu sigo no Instagram que é educadora menstrual,
E ela é uma pessoa, assim, super cética e tal, enfim, uma cientista super cética que não tem nenhum tipo de vivência espiritual. E ela é uma pessoa que é educadora menstrual. E aí, algum dia alguém mandou uma pergunta para ela, perguntando, tipo, ai, qual é o sentido de alguém passar sangue no rosto, de alguém, sei lá, fazer qualquer coisa com sangue menstrual, fazer algum ritual com sangue menstrual. E aí ela respondeu, qual é o sentido de uma pessoa entrar numa fila para comer um pão fininho? Que é isso que católico faz, né? Então, assim, não é ridículo, não é tido como ridículo, porque a gente está acostumado a isso, sabe? É só comum, é só senso comum, a gente está acostumado, é tido como normal. Então, assim, por mais que alguém não, tipo, uma pessoa cética não acredite, mas ela não fica rindo quando alguém, sabe, quando alguém faz isso. Então é tipo, ok, eu tô aqui na minha prática espiritual também, entendeu? Então, tipo, é só porque ela é menos comum do que aquilo que você tá acostumado, né? E eu E, acho. enfim, tem isso. Ah, Não, e eu acho que faz parte essa percepção, né? Tipo, é isso, a gente também, quando inicia na magia, não tá acostumado e a gente se acostuma, e às vezes o que a gente considerava ridículo nem é mais. E eu acho que a percepção do que é ridículo vai perdendo uma importância quando a gente entende que o que a gente está fazendo ali, dentro desse contexto da bruxaria, não é palco para ninguém julgar, muito menos homem, né? uhum. Sei lá, qualquer pessoa. Não, principalmente homem, né? Mas. E aí, outra coisa que eu queria falar também, enfim, é isso, né? Eu posso passar por essas dúvidas em outros aspectos da minha vida também. Não sei, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, se eu falasse, gente, eu acho que eu vou, tipo, sair daqui e vou estudar arte porque eu quero viver de arte. As pessoas também achavam isso uma coisa boba e ridícula. Sabe? Também é uma decisão ridícula para sua vida. Então, assim, né? Acho que é mais, tipo, qualquer coisa que fuja do senso comum aí, minimamente, já pode estar sendo ridicularizado. E quanto a falar para homem, ai, gente, assim, tipo, eu já falo logo o que eu sou, entendeu? E eu sou, assim, aquele outro meme lá do, tipo, meme is my language, né? Eu me comunico assim, tipo, aquele outro meme lá do eu gosto de homem que é explicitamente meu fã. Então, se não for, não vai rolar, né? Então, Homens que nos tratam como deusas, né? Eu lembrei de uma história, eu tenho pouquíssima experiência com aplicativo. Primeiro porque eu fiquei casada por 10 anos e porque eu odeio isso, assim, tipo, nunca consegui, nunca foi pra mim. Mas o único dia que eu tentei usar aplicativo de relacionamento foi o Bumble. Já tinha, né? No Bumble você consegue colocar ali os toppings que você é. E eu tinha colocado que eu era bruxa, estava muito claro na minha bio. E aí eu dei um match lá com um hipster. E a gente começou a trocar ideia. E esse hipster, ele, quando eu perguntei se estava tudo bem, ele disse mais ou menos. Só que aí eu fui dormir, no outro dia eu vi aquilo e eu falei, nossa, o que aconteceu, né? E ele falou, eu tive uma queda de pressão, mas eu já tô melhor. Primeira mensagem que eu trocava com o cara. Aí ele falou, já tô até arrumando minhas malas, porque esse final de semana eu vou viajar. E você, o que vai fazer? Aí eu pensei, quer saber? Eu vou falar o que eu vou fazer. No domingo tinha a Ecatésia, né? E aí eu falei, eu vou trabalhar, mas é um trabalho um pouco diferente, né? Aí ele falou, como assim? Aí eu falei, eu sou sacerdotisa de um clã de bruxaria e amanhã a gente tem um ritual. Ele me bloqueou na hora. Na hora, gente, mentira. Digo mais. Antes de me bloquear, ele mandou aquele emoji de olhinho olhando pro lado, assim, sabe? E aí, eu quero muito que esse homem escute esse EP também. A Gabi tá comentando aqui no nosso chat. E eu apelidei ele de hipster da pressão baixa, porque como assim não é ridículo na primeira mensagem você me falar que tava com a pressão baixa e me bloquear porque eu sou uma sacerdotisa? É o seu direito. Você tem medo do capeta? Vamos lá, mas, pô. Hipster, né? Podia ser um pouquinho mais aberto. E aí eu acho que vale também falar, não sei se isso vai fugir do que você tem para dizer, Gabi, mas se eu fugir, você volta, tá? Da reversão, né? A gente estava falando da reversão do significado da palavra gossip, da reversão do significado de mulheres unidas e etc. E me veio muito forte a questão da reversão do poder. Então, ok, a gente já entendeu que o poder feminino, que a bruxaria ajuda a resgatar, é uma das ferramentas para isso, não é a única, mas ajuda. Não é interessante aos homens, porque
coloca em disputa um lugar que naturalmente é deles, mesmo que a gente não queira esse lugar, porque o que a gente entende que é poder é outra coisa. No entanto, também existe o poder enquanto algo que é conveniente para os homens. Ainda dentro desse aspecto do flerte, né, das relações com homens, aqui falando da tristeza que é ser hétero, a gente sempre ouve coisas do tipo: putz, eu tenho certeza que você fez um feitiço para mim porque eu tô apaixonado por você. E isso entra não num lugar de chacota, isso entra claramente num lugar de flerte, né? E eu acho que isso abre espaço para algumas questões que para mim são muito persistentes no meu pensamento, que são: a gente tem algumas imagens socialmente criadas do que é ser uma bruxa. A gente tem a bruxa da Disney, com o nariz grande, né? Aquela verruga que come criancinhas, que o Jeffrey Russell até traz na história da bruxaria, logo no início, né? A criação dessa imagem, que vem inclusive com o Mago de Oz e tal. E a gente, paralelo a isso, tem uma outra imagem do que é a bruxa, que é aquela mulher que faz orgias com outras mulheres, que dança pelada em volta de uma fogueira e que transa com quem ela quiser. Essa imagem, ela não é resquício de filme, né? Mas essa imagem é resquício de Maleus Maleficarum, de Inquisição, de caça às bruxas, em que as mulheres que eram tidas como nada puritanas, né? Eu esqueci o contrário de puritanas, mas assim, que eram libertárias, libertinas e o que quer que seja, no sentido de terem uma liberdade sexual, elas eram condenadas, né? Porque isso feria, isso ameaçava a moral e os bons costumes dos homens, quase num reflexo imediato do que era Lilith antes mesmo da Bíblia, né? Que era o desejo sexual como um demônio que atormentava os homens. Ok. Dentro da nossa sociedade, o sexo é algo que traz poder aos homens do ponto de vista de quem se relaciona com mulheres, né? Nesse sentido, talvez eu esteja viajando um pouco e por isso que eu gostaria de ouvi-las em relação a isso. Eu acho que existe um certo poder na bruxaria que em algum momento se torna conveniente ou que os homens acreditam que se torna conveniente para eles. Do ponto de vista, bruxas vão transar com quem elas quiserem, então eu tenho uma chance aqui. Tenho, inclusive, uma chance de ser cuzão, porque, tipo assim, essa mina talvez, sei lá, caindo no estereótipo, só seja para transar, né? Ainda que eu acho que as camadas são mais profundas do que essa. Mas aí a gente tem uma reversão, porque aí esse poder, né, que ele acaba sendo muito caricato, ele serve aos homens. E esse poder, nesse sentido, ele é legal para os homens. Então ele pode ser exercício, né? Aliás, exercício não, ele pode ser exercido, né? Enfim, eu fico muito pensativa sobre essa questão do poder, até que ponto, ok, o poder sobre a nossa sexualidade é maravilhoso, eu acho que a bruxaria traz isso para todo mundo, seja para exercer essa sexualidade, seja inclusive para não exercê-la quando não se quer, né? Mas eu fico também me questionando sobre essa reversão de papéis. Fala, Mandinha. Acho muito importante isso que você falou, porque é algo que eu reflito com uma certa constância, assim, porque além de bruxa, pratico polidense. E são duas coisas que colocam a minha imagem perante esses homens como, nossa, como é fácil transar com essa mulher. Que mulher, nossa, ela dança com pouca roupa, ela ainda é bruxa, então ela ainda tem ali todo o negócio. E eu acho que o que talvez seja mais importante para a gente é a gente desenvolver esse olhar de com quem que a gente está conversando e o que a gente quer mostrar desse nosso poder para determinadas pessoas. Porque sim, vão chegar alguns homens com essa intenção de que, então aqui eu tenho uma abertura, aqui eu tenho um caminho para ser escroto, porque essa mina, ela, tipo, não tá nem aí, ela é bruxa, ela é polidancer, ela é stripper, ela é o que for, assim, não importa. Mas eu acho que vai muito de um critério que a gente tem que desenvolver para olhar para esses caras e colocar os limites, e justamente ter esse olhar também de quando a gente não vai colocar a o nosso poder sensual à mercê de outra pessoa, porque é pra gente em primeiro lugar, assim, pensando no polidense, principalmente, é uma coisa que a maioria das mulheres que eu conheço que praticam, elas praticam por elas mesmas, assim, porque elas querem se descobrir sensuais e
e poderosas e querem descobrir a potência do corpo delas naquela dança e fazendo uma atividade que é extremamente difícil. E a bruxaria também, assim, mesmo quando a gente dança pelado em volta de uma fogueira, não tem a ver com algo que a gente está fazendo para o outro, algo que a gente está fazendo para seduzir o outro. E também se a intenção em algum momento da nossa bruxaria for seduzir o outro, assim, eu acho que não tem nenhum problema mesmo. Mas tem que partir da gente, não pode ficar atrelado a outra pessoa. E, enfim, eu acho que isso é uma coisa que daí a gente vai descobrindo ao longo da prática também, né? Ao longo da prática, da nossa vivência com as pessoas que estão à nossa volta. E tem uma coisa que eu acho muito importante, que é as pessoas, elas dizem logo de cara o que elas querem com a gente, é que às vezes a gente não escuta, mas as pessoas dizem. Então, tipo, o hipster da pressão baixa, mano, quando aparecem essas pessoas nas nossas vidas, a gente já vai entendendo ali que é uma nota de corte, assim, tipo, o hipster da pressão baixa acho que vai virar a minha forma de chamar homens escrotos que parecem legais, mas não são. Mas enfim, a gente já vai vendo pela fala da pessoa, pelo discurso da pessoa, pela forma como a pessoa nos trata, o que faz a pessoa se afastar da gente, o que faz a pessoa querer estar mais perto da gente, qual que é o interesse da pessoa ali. E daí, de novo, o nosso poder tá nisso da gente olhar para determinadas coisas e falar, não. A minha sensualidade não é para você, a minha sexualidade não é para você, é para mim em primeiro lugar, né? Eu acho que é meio isso. Não sei se eu divaguei também um pouco. Eu amo que o termo hipster da pressão baixa pegou muito, né? Mas eu gosto muito disso que você trouxe, Amandinha, porque é isso. Não que a nossa sexualidade dentro da bruxaria ela não possa ser exercida de uma forma carnal, de uma forma a encarnar os próprios aspectos do diabo na carta do tarô, né? Porque ela pode ser exercida puramente para nos dar prazer. E, inclusive, o prazer, enquanto uma forma de êxtase na bruxaria, é sagrada, né? Então, eu acho que vale esse adendo, porque às vezes a gente fala, não é porque a gente está dançando em volta de uma fogueira pelada que a gente está fazendo uma orgia. Ok, no nosso caso não é, mas e se a gente quisesse? Né? A gente poderia, e ainda assim poderia ser sagrado. O que talvez não tivesse esse olhar, porque, horas, é uma sexualidade que não está servindo ao homem. E eu acho que vale fazer um adendo aqui, para quem está ouvindo a gente, que no nosso caso, a gente está falando de relações de um ponto de vista heteronormativo, né? Porque a maioria de nós aqui se relaciona com homens, ainda que não só com homens, é a principal pauta das nossas relações, né? São relações heteronormativas. Então, acho que vale fazer esse adendo. Queria puxar um pouquinho essa questão do... E eu acho que todas as coisas acabaram trazendo a gente para esse lugar, que é a questão do tipo, é a bruxa, a puta, isso vai me dar uma visão que as pessoas vão achar X, Y, Z de mim. E eu acho que uma coisa que a bruxaria me trouxe muito é essa questão do, tá, e daí? Eu sou mesmo. Então, eu acho que a questão do assumir então eu sou ridícula, então eu sou uma puta, então eu sou bruxa, então eu sou mulher. Eu acho que é você bancar quem você é. E quando você banca quem você é, você tira o poder de quem tá tentando te ridicularizar. Você tira o poder dessa pessoa. Porque quando essa pessoa tá nessa do tipo, é ridícula, nananana, colocando aí adjetivos para te diminuir, ela tá fazendo isso por quê? Porque ela se sente poderosa dessa maneira. Quando você tira isso dessa pessoa e você banca, você fala, tudo bem, sou isso mesmo. E aí eu acho que isso é soberania. É sobre você se conhecer e você jogar isso pro mundo como quem você é e bancar e falar assim, bater no peito e falar assim, tá bom, sou mesmo. E tudo bem, não, eu tô cagando o que você vai achar. Entende? Não, eu acho que isso é soberania, isso é poder, isso é puxar o poder para si. E acolher esse ridículo, e acolher esse esquisito. Eu acho que a bruxaria tem muito esse lugar do esquisito. É uma coisa que eu trato muito em terapia. Eu acho que nós somos uma grande junção de esquisitas e esquisitos do nosso clã. E que bom! E sabe? Tipo, que incrível que nós somos todos esquisitos e nos juntamos e olhamos um pra cara do outro e falamos assim, caraca, que legal que nós estamos sendo esquisitos juntos, entende? Então, eu acho que a bruxaria é esse lugar de limiares aí, de margem, né? Muitas vezes, em muitos casos, em que você acolhe outros esquisitos também. Você acolhe o diferente.
né? Você acolhe todas as pessoas que né, o padrão olha para elas e fala assim, ah, não, você não. Ah, porque você não é desse jeito, então você não. E a gente acaba acolhendo essas pessoas. Então, assim, eu acho isso uma das coisas mais legais da bruxaria. E vai E contra é completamente a questão do controle, né? total, e é esquisito também se rebelar, né? Porque tudo isso que você está falando, tudo isso que a gente está falando, é sobre se rebelar a padrões que são convenientes ao patriarcado, né? E às vezes se rebelar a esses padrões naturalmente te coloca numa posição de esquisito, mesmo que não seja uma esquisitice, mesmo que seja algo que devesse ser talvez o normal, né? E aí eu acho que vale aqui a gente até resgatar, né? Eu quis trazer justamente esse assunto da soberania feminina no 8 de março para o nosso podcast, para resgatar esse podcast que ficou um tempo aí parado, né? Porque é aquilo, mulheres que se rebelam, elas não são convenientes ao patriarcado, muito menos ao cristianismo, e existe muito uma relação entre a bruxaria e o se rebelar, né? E os atos de rebeldia, no ponto de vista da libertação e do ser rebelde, de ir contra também coisas que são tidas como as normas, né? Então eu queria entender de vocês, depois eu posso falar um pouco sobre o meu processo também, como que a bruxaria, nesse sentido de caminho espiritual, com a vivência social e política que todas vocês têm, até porque aqui a gente sempre deixa muito claro, né, que a bruxaria, ela é política sim, se você não concorda, talvez esse não seja o clã para você. E não porque você não é bem-vindo, mas é porque senão talvez algumas feridas você não aguente que sejam cutucadas, né? Enfim, enquanto indivíduas em uma sociedade com consciência política, com consciência de classes, com, enfim, a tentativa de romper com as amarras do patriarcado dentro de uma vivência que também contempla o espiritual e sendo esse lado espiritual a bruxaria, como vocês entendem um paralelo entre isso na vida de vocês? Ou seja, como a bruxaria permitiu que vocês trouxessem essa soberania do ser mulher à tona em paralelo aos outros processos de vocês? Eu me pergunto muito isso, assim, né? É o ovo ou a galinha? O que que vem antes, né? Eu acho que é difícil a gente estabelecer, para mim, pelo menos na minha história, é difícil estabelecer o que que vem antes. Eu acho que as duas coisas andam, sei lá, andam juntas. É, eu acho que na verdade, eu acho que a gente vem de nós mulheres em geral, acho que a gente vem vivendo um processo de empoderamento na sociedade, acho que é claro, e acho que uma religião feminina, é, ela suporta ela dá suporte, né, a essa mudança. Mas, enfim, acho que as duas coisas andam juntas. Mas acho acho que talvez as mulheres estejam descobrindo a bruxaria como uma forma de talvez, vamos dizer, justificar o seu poder, não é justificar, mas eu acho que é realmente alguma coisa que dá suporte à sua busca e à sua necessidade por mais espaço, à sua necessidade por mais liberdade. é, e acho que essas mulheres vão. Isso, a hora que você está buscando outras coisas, as religiões tradicionais já não fazem sentido. A gente tem que encontrar uma outra coisa que se encaixe nas nossas necessidades, né? Não faz sentido a gente querer se apropriar da gente mesmo, se apropriar dos nossos espaços na sociedade e continuar aceitando uma religião que diz que não, você não pode fazer isso. Então, o que que sobra? Uma busca por uma espiritualidade que faça sentido, né? Enfim. Pra mim, bruxaria é completamente político, e novamente, assim, quem discorda tá errado, mentira. Mas assim, para mim não tem como uma coisa andar sem a outra, são duas coisas que caminham muito juntas. Inclusive, por isso que eu acho que o meu caminho veio de encontro à bruxaria, porque me entendo feminista já há alguns anos. Eu acho que é impossível uma pessoa ser bruxa e não ser feminista, tá? E aí, é minha opinião, tá? Polêmica, mas minha opinião. Eu acho que não bate, né? Eu acho que não é
Ai, meu Deus, eu perdi a palavra, mas enfim, não faz sentido você se dizer bruxa e você acreditar nos poderes da natureza e acreditar nos poderes Coerente, amiga, obrigada. Não é coerente você acreditar nisso tudo e você, sei lá, ai, não vou soltar outra polêmica aqui não, mas enfim, se você olha a questão da caça às bruxas, eles estavam caçando mulheres, eles não estavam caçando necessariamente bruxas, né? Então, assim, não tem como você ser bruxa, você não ser feminista, e você não achar um absurdo que eles tenham matado uma caçada de mulher porque aquela olhou pro seu vizinho, ou porque, sei lá, ela era deficiente, ou porque ela transava com muitas pessoas, enfim, etc, né? Isso para mim não faz sentido. O feminismo, para mim, ele é uma coisa muito, muito presente na minha vida há muitos anos. E para além disso, eu acho que assim, a parte mais importante, mais forte do feminismo para mim é esse senso de comunidade. É o senso de você ser ouvida, o senso de você ser acolhida, e é isso que eu sinto muito na bruxaria, que eu sou ouvida, que eu sou acreditada, que eu sou validada, independente de... Gente, às vezes a gente tá fazendo muita merda, e a gente sempre tem uma pessoa que vai pegar na nossa mãozinha e falar assim, ei, tá fazendo merda, sabe? E tá tudo bem também, porque, novamente, eu acho que a bruxaria, ela é esse lugar democrático, né? Ela é esse lugar que você pode discordar. Você pode falar assim, cara, acho que isso aqui que você tá fazendo não faz sentido pra mim. E tá tudo bem, entendeu? Enfim, eu acho então que, para mim, essa coisa desse senso de comunidade, ele é muito forte, ele é uma coisa que me traz muito poder, estar com outras mulheres e compartilhar dores com outras mulheres e compartilhar muitas risadas e muito prazer com outras mulheres. É um lugar que me dá muito poder. A bruxaria, ela me traz essa soberania do que a Mandinha até trouxe, né? Da questão de limite, de poder impor os meus limites, de falar assim, cara, isso aqui não faz sentido para mim, de questionar, sabe? Eu acho que aqui é um espaço em que eu posso questionar, né? Se você entra em determinadas religiões, você tem dogmas que você vai falar assim, é isso e acabou. Aqui a gente questiona, aqui a gente conversa, aqui a gente, sabe, a gente trabalha tudo isso. Então, enfim, acho que a Gif também falou uma coisa que é o tomar esse lugar da espiritualidade, que antes era uma coisa extremamente machista, e aqui estamos nós trazendo mulheres até para esse lugar, porque elas já estavam lá há muito mais tempo do que os homens, não é mesmo? Enfim, é, é uma experiência, é um processo e é incrível, é lindo. Eu não sei, tem muitas questões aí, né, no que Gabi falou, e eu acho que até casa um pouco com o que eu estava tentando comunicar no começo do episódio, mas eu acho que eu ainda estava, não tinha esquentado ainda. Mas, não sei, eu acho que é um lugar seguro, assim, para quem tem uma conexão e sente que precisa tem uma conexão com a sua espiritualidade, né? Eu acho que é um lugar muito seguro para nós enquanto mulheres, assim. E desconstruindo essas amarras e esses julgamentos. E eu, hoje, não sei, hoje em dia eu vejo que não é uma coisa que está pronta, é uma coisa que a gente está construindo, né, todos os dias, e que tem muitas coisas ainda para a gente discutir dentro da nossa bruxaria. Fazendo autocríticas e revendo algumas coisas, assim, né? Porque é isso, tipo, eu já falei mal de cristão, já falei mal da igreja. Isso já está resolvido entre a gente, entre nós bruxas, né? Quando você está lá na sua vida civil, com seus parentes chatos, com, sei lá, seus colegas de trabalho chato, aí você volta para esse modo. Mas aqui entre a gente, eu tenho mais interesse em discutir como é que a gente está construindo essa bruxaria, né, atualmente. E até essa coisa, né, de ser bruxa e também como, né, a gente conversou várias vezes aqui sobre como essas coisas vão se entrelaçando, né, o ser bruxa e ser mulher na sociedade e tudo mais. É, como que isso hoje, não sei, eu preciso de uma discussão e de uma criação muito mais coletiva do que, não sei, há 10 anos atrás eu achava que, tipo, nossa, para ser, sabe, você parou de depilar a perna, você saiu do patriarcado, como se fosse sei lá, sabe, uma cidade com limites bem definidos, e aí você para de falar uma coisa e você saiu, você se libertou dele. Porque isso também é muito vendido, e eu acho que, tipo, né, é isso que essa coisa do feminismo liberal que veio muito junto com essa coisa do empoderamento, com esse boom da espiritualidade de Instagram, né, veio muito com isso, ai, para de fazer tal coisa, e aí você vai, né, subir mais um grau na sua elevação espiritual. E, tipo, amor, não é assim.
E hoje eu tenho muito mais, não sei, interesse em ver isso, sabe? Porque eu, individualmente, eu posso parar de fazer certas coisas, eu posso começar a fazer outras, eu posso seguir mais os meus desejos, sabe? Rever o que eu realmente quero ou não quero, mas eu acho que dentro do sistema que a gente tá, que, de novo, não é uma escolha pessoal, sabe? Eu não escolho se hoje eu vou acordar ou não no capitalismo. É, enfim, né? O assunto que a gente vai destrinchar melhor em outro episódio. Mas, assim, sabe? Será que a gente tá tão certo, assim, 100% certo do que é um desejo original meu ou não? Sabe? Não sei se dá pra entender se é, tipo, se essa coisa, sei lá, se esse batom que eu tô passando, ou, não sei, essa pessoa com quem eu tô me relacionando, ou qualquer coisa, insira qualquer exemplo aqui, como sempre. Mas, assim, será que de fato fazer ou não fazer essa coisa é um desejo realmente original meu, assim, do meu ser, ou não, sabe? Eu não creio que dentro das amarras que a gente vive, é, tem como você estar 100% certa dessas coisas, sabe? E eu não tô dizendo que a gente, nossa, tem que esperar uma revolução acontecer para sair transando com o que você quer, não é isso, sabe? Mas eu também me incomodo com esse discurso de tipo, ai, você vai fazer tal coisa, você deixa de fazer tal coisa e aí agora você é uma mulher liberta. Tipo, calma, calma, sabe? Assim, só pode trazer talvez, ou você tá se enganando, ou você tá sendo arrogante, ou você tá sendo cuzona contra a mulher. Tipo, eu acho que, enfim, não sei se eu viajei demais de novo, mais uma vez devo ter viajado, mas acho que ainda tem muito o que se discutir dentro disso, sabe? E eu acho, né, Carol, que a questão da gente levar tanta porrada na bruxaria, em alguns processos iniciáticos, em alguns processos do que a gente chama das noites escuras da alma, né, é justamente sobre isso, é sobre a gente perceber que algumas verdades que a gente tinha como intocáveis, como irreparáveis, elas não são tão verdadeiras assim, né? Então a gente quebra a cara porque, putz, eu tô me falando feminista, mas eu tô fazendo tal coisa que não condiz com isso. Ou enfim, eu acho que volta também para outro ponto que você trouxe, que é essa questão da comunidade, que a Gabi também trouxe. Nós aqui optamos por viver a nossa bruxaria em comunidade, ao mesmo tempo em que, obviamente, a gente também vive ela individualmente, né? Não tem como essas esferas não coexistirem. Mas a bruxaria em comunidade, ela também tem trazido cada vez mais para mim, e eu acredito que para vocês, um outro ponto da soberania que é soberano também se permitir aprender aquilo que se julgava saber. E o que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que durante os nossos rituais, a gente vai dedicar uma ou duas bruxas, assim como é da nossa vontade, como a gente já tem feito, né? Para cuidar das crianças do clã. Muitas de nós são mães. Como que nós, que não somos mães, podemos acolher essas mulheres dentro de um contexto mágico? Ou temos mulheres trans também no nosso clã. Como que a gente, enquanto mulher cis, pode acolher essas mulheres trans? Temos casais homoafetivos, enfim, nós temos outras coisas que também talvez parecessem muito bem resolvidas na nossa cabeça, mas é na prática, é no dia a dia, inclusive na prática mágica, que a gente consegue aprender que, ops, nem tudo está tão bem resolvido. Será que a minha prática mágica ela é inclusiva? E torná-la inclusiva me deixa mais soberana? Do meu ponto de vista, sim. Porque, consequentemente, eu vou destruindo outras amarras que ainda estão aí, inerentes ao capital, ao patriarcado, ao próprio cristianismo, né? Então, enfim, são pontos da fala da Carol, assim, que me colocaram para pensar. Acho que eu não tenho um fio da meada para ser completo nesses pensamentos, mas acredito que o aprendizado dentro da bruxaria e o quebrar a cara dentro da bruxaria também me permite ser mais soberana, porque eu acho que tem um perigo aí, que é também essa visão do poder bruxo que os homens às vezes acabam colocando dentro do que é conveniente para eles, facilmente também pode ser colocado do ponto de vista de uma pessoa que tem para si como conveniente a ideia de exercer poder sobre outros. Aqui a gente não entende a bruxaria como um lugar de exercer poder sobre outros, mas sim de exercer poder sobre si, né? Então, enfim, são caminhos aí de soberania. Acho que a gente tem, ainda bem, mais perguntas do que respostas, a gente tem muitas reflexões, mais até do que conclusões, e acho que
Isso também é parte da soberania, sabe? Gente, eu queria fazer um adendo, que eu tava aqui falando de comunidade, etc. E a gente já entrou nessa polêmica recentemente, que eu não tô dizendo que ser bruxa em comunidade é melhor do que ser bruxa sozinha, tá? Eu acho que cada um, ninguém tem que nada, cada um faz o que achar melhor pra cada um, tá? É, a bruxaria, inclusive, já falei, vou repetir, eu acho que é um caminho bonito e gostoso e legal, quer dizer, gostoso às vezes. Mas enfim, é um caminho bonito porque você pode escolher se você quer ser uma bruxa com outras bruxas, se você quer ser uma bruxa sozinha, né? E aí também, às vezes, depende do contexto, às vezes você não tem bruxas perto de você, às vezes você não pode falar que você é bruxa, enfim, coisas, tá, gente? Contextos. Tô falando aqui da minha vivência, de como eu acho que a bruxaria se encaixa na minha vida, e eu acho que a gente já entrou nessa conversa em algumas vezes, a gente pode até entrar, fazer um outro episódio, algum dia, enfim, discutir mais sobre isso, que a bruxaria em comunidade hoje, ela me faz uma bruxa, e uma mulher, e um ser humano melhor, me sinto assim melhor por motivos eu acho que eu troco muito com as pessoas, eu acho que a gente se reconhece entre nós, a gente se ajuda. O que a Ká falou, né? Às vezes a gente tem uma mãe que tá precisando, a gente tem uma menina que precisa fazer alguma coisa, a gente se ajuda entre a gente. Então, assim, é muito gostoso ter um clã para mim, Gabriela, na minha vivência, no lugar onde eu moro, dentro da possibilidade que eu tenho, né? Enfim, acho que ninguém tem que nada, que isso fique bem claro. Eu acho que isso que você falou é legal, porque, na verdade, eu acho que em vários momentos a gente falou um pouco disso. é, Começa com a coisa do gossip, eu acho que mulheres juntas, né, são perigosas, no bom sentido do perigoso, né? Acho que, sim, acho que na bruxaria a gente sim tá junta, uma fortalece a outra, a gente cresce junta e a gente se fortalece juntas, não só na prática mágica, né? Na vida. E acho que isso é uma coisa que isso incomoda o patriarcado, e acho que vem daí essa coisa até da ridículo. Vocês são bruxinhas, que bonitinhas, vocês dançam pelada, ou vocês dançam em volta do fogo, que graça. Vem um pouco daí, porque existe um medo, né? De o que essas mulheres estão todas fazendo aqui naquele lugar. Enfim, e acho que é incrível. E acho que mulheres de qualquer forma de reunião de mulheres, acho que é incrível, porque a gente é isso, acho que a gente se empodera e ajuda umas às outras e fortalece qualquer movimento, seja na bruxaria, seja no feminismo, seja onde for, na educação, onde for, né? E acho que é importante esses espaços femininos. Sabe por que que mulheres juntas são perigosas? Né? Eu também não vou, assim, dizer que não existem mulheres que seguem a lógica do capitalismo, do patriarcado, etc. Mas, assim, no geral, mulheres juntas que estão buscando, vou usar a famigerada palavra desconstruir determinados valores aqui, elas são perigosas porque elas são revolucionárias. E isso ameaça o capitalismo, né? E a gente sabe que o capitalismo ele também não vive sem valores cristãos. Então, não. De novo, acho que nesse podcast já surgiu isso algumas vezes. Não somos bruxinhas do bem, somos bruxonas da porra. Se você acha que isso é uma ameaça, sim, eu digo que é, e que bom que é. Porque a gente precisa de ameaças, né? Não é possível que não existam revoluções, e para mim essas revoluções elas não têm como não ser feministas, não tem como elas não serem aquelas revoluções que vão fugir do patriarcado, do capitalismo e do cristianismo, que novamente eu digo, é a Santíssima Trindade que a gente tem. Eu concordo totalmente com o que todas falaram, assim, muito maravilhoso ouvir o que vocês falaram. E sim, a bruxaria é completamente política, e tudo que a gente faz, né, a forma como a gente se porta no mundo é política. Então, quando a gente vai para um caminho de bruxaria, enfim, de encontrar onde está a nossa soberania nesse mundo, é extremamente político, é extremamente potente. Eu também não acredito numa bruxaria que não seja feminista e que não seja anticapitalista, mas eu acho que tem, enfim, uma coisa que a Carol falou que me chamou muito a atenção, que é seguir o nosso desejo. E o que é o nosso desejo e onde, né, porque a gente está cercado está vivendo nesse mundo capitalista, patriarcal e tudo mais, o que é o nosso desejo real e o que não é.
Acho que isso é uma coisa que provavelmente todas nós pensam a respeito disso em vários momentos da vida. Mas o meu caminho, assim, de feminismo e bruxaria, eu acho que é muito curioso, porque o tempo inteiro eu fico me questionando a respeito dessas coisas, assim, já chegaram momentos na minha vida que eu falei, meu, eu vou devolver minha carteirinha do clube, sabe? Das feministas, porque que merda que eu tô fazendo, assim, que bosta. E aí, quando eu comecei a entender que isso também era uma forma de eu me controlar em determinadas coisas, porque, ai, se eu não estava fazendo não sei o quê, ai, porque então eu não fui tão legal, porque então talvez nesse momento eu não tenha sido a mulher mais parceira e não sei o quê, nananã. Mas aí, voltando também a uma outra coisa que a Carol falou, que eu concordo muito no começo, nós somos humanos, né? Humanas. E a gente erra e a gente descobre outras possibilidades de existir, mas eu acho que ter esse fundo político de que, assim, no final das contas, a gente está fazendo isso daqui porque a gente não concorda com o sistema patriarcal, a gente não concorda com o capitalismo, a gente não concorda com uma série de coisas, traz uma força muito grande, assim. E esse poder da união é maravilhoso. Esses dias eu ganhei um livro de poesia de uma amiga minha e eu estava lendo o livro e fiquei muito apaixonada, uma poetisa mulher, e eu fiquei pensando, cara, só uma mulher poderia me dar esse livro. Não tem como, assim, um homem me dar esse livro, porque tem determinadas coisas, principalmente pela nossa experiência social, que muito provavelmente só uma outra mulher vai compreender. E quando a gente está juntas, a gente pode falar sobre isso. É realmente muito poderoso, porque sim, a gente está desafiando muitas ordens aí, a gente está desafiando essa coisa da gente se boicotar, né? Da gente se tolher para caber nos lugares, para fazer sentido. Enfim, eu acho que é isso. Enfim, a soberania. Acho que é isso, né, gente? A gente tem um caminho de questionamentos, de pequenas revoluções diárias, e acredito que, voltando, né, ao nosso cerne principal, ao motivo de todas estarmos aqui juntas, que é a nossa espiritualidade, que é a bruxaria ela permite pequenas revoluções, e acho que isso é parte da soberania que a gente busca e que a gente, de certa forma, consegue contemplar dentro desse caminho espiritual, tendo em vista tantos outros caminhos que acabam bloqueando tudo isso, né? Então, muito obrigada pelas colaborações de vocês. Espero que essas discussões, para quem está ouvindo aí em casa, consiga trazer outras reflexões, que a gente possa sempre quebrar paradigmas que a gente carrega, porque faz parte também dessa busca por autonomia, desse processo de ganho de soberania, a gente desconstruir coisas que às vezes enviesam o nosso pensamento. E eu sou muito grata à bruxaria por me quebrar diversos pensamentos enviesados. E às vezes, quando eu acho que tem um pensamento que já está se solidificando, vem processos mágicos que falam, não, volta, você não entendeu, né? E que bom que é assim. Acho que o se questionar faz parte dessa revolução, porque se a gente não se questiona, não tem por que existir revolução, né? A gente se acomoda naqueles valores que já estão colocados. Enfim. Eu acho que se a gente não se questiona, a gente não tá fazendo bruxaria. Eu acho que é muito simples. Se você quer apenas ser condescendente e abaixar a cabeça, eu vou ser polêmica, mas enfim, abaixar a cabeça e apenas dizer sim pro que você sabe, pro que uma outra pessoa disse, sem questionar, sem tentar entender, sem fazer isso fazer sentido, você vai pra igreja, que é muito mais fácil, né? Então, assim, eu acho que uma vez eu sei que a gente tá tentando encerrar, mas eu juro que eu vou ser rápida. Que eu acho que uma questão que uma vez trouxeram, se não me engano, foi até a Thalita no dia que a gente estava fazendo um festival de Lita, ela falou a bruxaria é perigosa, né? A bruxaria, ela é perigosa, ela não é um lugar confortável, ela ela não é boazinha, né? Ela é poderosa, então eu acho que é importante que a gente se questione e se questione o tempo inteiro. Eu acho que isso faz muito parte da minha espiritualidade, acredito que de todos nós aqui, pelo menos, né? Com certeza. E o poder é perigoso em todos os sentidos dessa palavra, né? E que bom que a gente pode exercer algo que coloca certos poderes em perigo, né? Para brincar um pouco com essas palavras. Estamos todas contempladas uma nas falas das outras, ainda que com algumas discordâncias. Acho que temos caminhos aí que nos colocam
numa mesma linha de raciocínio, né? E claro, é importante a gente sempre ouvir outros lados, mas também é importante a gente ter esse olhar voltado para os grupos, voltado para fortalecer discursos que sim, têm como objetivo trazerem mais soberania às mulheres, trazerem mais autonomia, mais autoconhecimento, porque eu acho que o autoconhecimento é parte disso tudo, né? Para além dos misticismos da vida, o autoconhecimento ele é também reconhecer o lugar que você ocupa na sociedade, perceber qual lugar é dado para você e entender como que, enfim, isso pode ser transformado através da sua vida e inclusive através da sua espiritualidade. Acho que essa é a nossa principal busca dentro da bruxaria. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão ouvindo também. A gente está gravando esse episódio no dia 7 de março, dentro de um contexto em que amanhã, pra gente, dia 8 de março, estaremos na Avenida Paulista, num bloco de bruxas feministas, na Marcha das Mulheres, lutando pelos nossos direitos, porque essa luta, na verdade, ela nunca tem fim, ela nunca acaba. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, eu amo trocar com vocês. Obrigada. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito feliz em ressuscitar esse projeto. Obrigada, gente. E esse foi mais um episódio do podcast Fala Bruxa. Eu sou a Camila Eiroa, jornalista, bruxa e criadora da La Reina. Clique em seguir para ficar por dentro das próximas conversas e debates. Te vejo no próximo episódio.